boa noite a todos. Hoje eu vim contar para vocês uma história de conexão. Primeiramente, uma conexão com um problema real, depois uma conexão com um propósito, com pessoas e, por fim, com uma missão. E essa trajetória iniciou lá no final de 2015. Eu sou engenheira ambiental e logo depois da faculdade eu já ingressei no mestrado. E como vocês sabem, é uma árdua jornada de 2 anos onde a gente desenvolve uma pesquisa. E já finalizando essa pesquisa, eu comecei a me questionar sobre o real impacto que ela poderia causar na sociedade que eu estava inserida e no problema que eu estudava. E, a partir de então, começou um questionamento. Bom, esse ciclo do meu mestrado está se fechando e eu vou iniciar outro. E o que eu vou começar a fazer daqui em diante? Qual vai ser o meu próximo ciclo? E a única coisa que me vinha à cabeça era empreender. Empreender para resolver o problema que eu estudava todos os dias. Desde a minha graduação, eu trabalhei com resíduos sólidos, que é aquilo que a gente chama de lixo, sabe? E o meu mestrado foi sobre a filosofia lixo zero. Então, cada vez que eu estudava e que eu me aprofundava mais nesse conteúdo, eu tomava mais consciência de dados que me aterrorizavam. E quais são esses dados? De todo o lixo que vocês geram na casa de vocês, tudo que vai para a sacolinha de lixo e vai para o caminhão, menos de 5% é reciclado. Todos os outros 95% acabam indo para lixões ou para aterros sanitários, como esse. E de tudo que está aqui, de todo esse volume que vocês estão vendo, mais da metade deles, 52%, correspondem à parcela orgânica, que são restos de alimentos, grama, poda, que poderia virar adubo, que é uma terra preta rica em nutrientes. 32% representam os materiais recicláveis, metal, papel, plástico, vidro, que poderia ser reinserido na indústria através da reciclagem como matéria-prima. Mas, ao invés disso, estão aqui. E apenas 16% de todo esse volume que acaba num aterro sanitário deveria, de fato, estar aqui por não ter qualquer valor de reutilização, reciclagem, venda. E os outros 84% estão sendo completamente desperdiçados em um aterro sanitário. E como vocês podem imaginar, isso gera diversos impactos ambientais, desde o caminhão que coleta essa sacolinha até deixar aqui. Então, fluxo intenso de caminhões nas estradas, uso de combustível fóssil, poluição atmosférica. Além disso, poluição de água, solo e ar desses locais. E também uma problemática social que envolve todas as pessoas que vivem através do manuseio e manejo desses materiais. Mas, além disso, o que a gente muito pouco sabe é o grande e impactante problema econômico que isso gera. No Brasil, todos os meses se gasta, em média, R$ 10,15 por habitante. Todos os meses. E se a gente imaginar que isso é um mercado do lixo, isso representa, todos os anos, para a economia brasileira, 27 bilhões de reais. E, para ter uma noção do quão grande é isso, esse é o terceiro maior orçamento da maioria das prefeituras do Brasil. Ou seja, se gasta com saúde e educação, depois com gestão de resíduos e depois com segurança, cultura, lazer. Então, o governo gasta mais para levar a tua sacolinha de lixo para um aterro sanitário do que para garantir a nossa segurança. Então, talvez agora vocês compartilhem um pouco da minha tristeza e frustração quando eu fiquei 2 anos estudando isso e tinha que colocar a minha sacolinha de lixo na calçada para acontecer a mágica do lixo, onde passa o caminhão, recolhe o lixo, vai para o mundo do além e ele some. E eu sabia que não era assim. Dessa forma, eu me conectei com uma primeira conexão, que foi com um problema real. Algo que afeta todos nós, mesmo que a gente não tenha essa consciência. E, ao longo dos anos onde eu estudei resíduos sólidos, eu sabia que existia uma solução muito simples, pelo menos para parte desse resíduo que corresponde aos resíduos orgânicos, e que simplesmente não era aplicada. Então, imaginem se metade de todo esse volume não precisasse sair da nossa cidade, se esse adubo, se esse resíduo orgânico pudesse virar adubo através de um processo chamado compostagem, esse adubo rico em nutriente volta para o solo, onde a gente vai executar a agricultura e criar nossos alimentos, que vai ir para nossas mesas, e cada vez que a gente consome, que a gente cozinha, esses alimentos geram resíduos orgânicos. E esses resíduos orgânicos, por sua vez, viram adubo, que vão voltar para o solo, que vão gerar nosso alimento, que vai para a nossa mesa,
completando dessa forma o ciclo natural da natureza que a gente rompe ao meio quando a gente encaminha para um aterro sanitário. E foi aí que eu me conectei com com a minha segunda conexão, que é o propósito. E eu me enxergar neste processo como uma possível agente de mudança, baseado nos meus conhecimentos e em tudo que eu já tinha trabalhado, foi fundamental. Então, eu me via como uma pessoa que poderia buscar uma alternativa simples para resolver isso, para um problema, né, tão gigante. E como fazer isso, né? Porque como é que tu transforma um problema tão gigantesco numa solução simples e com quem? Porque a gente sabe que sozinha a gente não chega a lugar nenhum. Então, eu comecei a buscar iniciativas no Brasil que já estivessem desenvolvendo algum tipo de solução para isso, e eu cheguei em 2 iniciativas. Uma, dentro de uma comunidade em Florianópolis. Há 10 anos atrás, eles tiveram um surto de leptospirose, porque eles deixavam as sacolinhas na calçada e o caminhão demorava para passar, e nisso vinham cachorros, rasgavam as sacolas, atraía ratos que urinavam nessas sacolas e calçadas onde as pessoas tinham acesso, o que fez gerar um surto de leptospirose no bairro. A comunidade se juntou, pegaram bombonas iguais a essa que vocês estão vendo e deixaram em diversas casas, estabelecimentos e mercadinhos do bairro para as pessoas não depositarem mais os lixos na sacola e sim nessas bombonas. Eles criaram uma associação que pega esses resíduos para fazer compostagem e hoje eles sobrevivem da venda dos substratos, biofertilizantes, adubos. Outra iniciativa que eu conheci é no Rio de Janeiro e foi uma iniciativa pioneira para pegar esse modelo de negócio e trazer para a iniciativa privada, mas mesmo assim atendendo aos cidadãos, pequenos geradores, assim como eu, assim como vocês. Outra coisa que eu ouvi falar logo no início da minha caminhada, que foi fundamental, foi: Natália, não tenha medo de contar para os outros os teus sonhos. Nós, brasileiros, a gente tem muito forte na nossa cultura que quando a gente tem uma boa ideia, quando a gente tem um sonho, a gente tem que guardar para nós, a gente não pode compartilhar para ninguém, porque essa pessoa vai roubar o nosso sonho. Mas, gente, uma ideia é só uma ideia e tu tem que investir muita energia para aquilo acontecer. Então, quando tu compartilha com alguém e essa pessoa está disposta a investir essa energia, é muito mais fácil que ela vire o teu parceiro ao invés de um roubador de sonhos. E outra coisa, sempre que tu conta para uma pessoa o teu sonho, tu está automaticamente criando um compromisso com ela. Se eu falasse para vocês que eu estava a fim de montar uma iniciativa, quando vocês me vissem de novo, vocês iam perguntar: e aí, Natália, como é que está aquela iniciativa? Conseguiu tirar do papel? E foi o que eu comecei a fazer. Gente, eu comecei a contar para todo mundo o meu sonho, a contar da solução que eu tinha pensado, e dizia: eu quero criar uma solução para resolver o problema de resíduos orgânicos na minha cidade. Comecei a contar para todo mundo. E, dessa forma, eu acabei chegando num hub de negócios sustentáveis em Porto Alegre, onde reunia mais de 20 iniciativas, todas voltadas à sustentabilidade. E eu fui num evento em fevereiro do ano passado lá, e, dentre várias palestras, tinha essa palestra acontecendo, que era sobre uma iniciativa em agricultura urbana, e ele fechou a palestra dele dizendo que ele considerava muito importante agregar à agricultura um processo de compostagem, justamente para fechar esse ciclo que eu acabei de falar. E aquilo bateu em mim e fechou exatamente com o que eu estava pensando. Eu fui falar com os 2 rapazes dessa iniciativa no final da palestra, e acho que eu nem preciso dizer que hoje eles são os fundadores da Reciclo comigo, e menos de 2 meses depois desse evento, a gente já estava com ela rodando, com essa iniciativa rodando em Porto Alegre. Dessa mesma forma, a gente conheceu a Danusa e a Andresa, que são 2 pessoas que mantinham uma horta comunitária em Tramandaí, no litoral aqui do Rio Grande do Sul, e pelo mesmo compartilhamento de propósito, a gente acabou se alinhando e elas foram as pessoas que levaram a iniciativa para outros 2 municípios. E vem, então, a terceira conexão com pessoas. E pessoas que compartilham o mesmo propósito, porque se tu está falando abertamente do teu propósito, é muito comum que outras pessoas se juntem a ti. Muito bem, mas eu fico aqui falando desse modelo de negócio e vocês ainda não sabem o que é essa solução, né? A gente entrega um baldinho para os cidadãos que querem o serviço, eles vão colocando lá os seus resíduos orgânicos ao longo da semana e a gente combina um dia de coleta de bicicleta, onde a gente recolhe esse resíduo orgânico, leva para a nossa área de compostagem. Depois de 4 meses, a gente gerou o adubo, que parte retorna para os clientes como uma forma de mimo que a gente entrega todos os meses. Então, o cliente escolhe entre um adubo, uma mudinha, para a gente ir aos poucos resgatando
a agricultura urbana, e a gente também entrega um mimo surpresa para favorecer todos esses parceiros que a gente vai encontrando ao longo dessa caminhada. E aí vem a quarta conexão, que é a missão. Qual que é a missão dessa iniciativa? Por que a gente acorda cedo todos os dias? Muitas vezes a gente não tem hora para chegar em casa, a gente chega às vezes 8, 9 horas da noite, felizes e realizados. Porque tem um porquê. A gente quer desviar todo o resíduo orgânico de aterros sanitários. E, dessa forma, transformar o jeito como as pessoas enxergam os resíduos, mostrando que, sim, existe um valor, sim, existe um modelo muito mais eficaz para lidar com isso do que encaminhar para aterros sanitários. E é isso que nos faz acordar todos os dias. E, como resultado, a gente atua há 10 meses e a gente já conseguiu coletar mais de 15 toneladas de resíduos orgânicos de aterros sanitários, de bicicleta. A gente atende continuamente mais de 150 famílias em 3 municípios. A gente já atingiu diversas, incontáveis pessoas com palestras, workshops, cursos de capacitação, e mais de 100 pessoas já estão utilizando os minhocários na sua casa para fazer por si só o processo de compostagem. E essa é a solução simples. Então, para vocês, assim, a mensagem que eu gostaria de deixar é, primeiramente, olhar ao redor. Qual é o problema que a sociedade onde vocês estão inseridas sofre? Um real problema que as pessoas sofrem com isso. Depois, de que forma que tu consegue te inserir para solucionar essa problemática? Quais são os teus conhecimentos, quais são os teus talentos, para que isso possa virar o teu propósito e te trazer realização pessoal, felicidade ao cumprir isso? Quem são as pessoas ao teu redor que podem compartilhar desse sentimento e desse propósito contigo? Pois elas vão te ajudar nessa trilha, nessa caminhada. E, por fim, qual vai ser a missão? O que vocês querem atingir com tudo isso? O que vai fazer vocês acordarem cedo, dormir tarde e ainda por cima ficar feliz? E eu gostaria de falar essa frase, onde os meus talentos e paixões encontram as necessidades do mundo, aí está o meu caminho. Pois acho que ela resume todos esses últimos minutos de fala. Muito obrigada.